Olá pessoal, Fabrício Leinatti aqui do Clube do Projetista. Na dica de hoje nós vamos estudar um dos elementos mais comuns para quem projeta equipamentos mecânicos, que é o nosso amigão parafuso. É um componente bem simples, um elemento de máquina bem simples, muito utilizado quando a gente está trabalhando com juntas não fixas, porém muita gente utiliza ele sem saber exatamente como ele funciona e principalmente calcular isso daqui, o torque a ser aplicado no parafuso. Tem vários profissionais que simplesmente utilizam tabelas prontas, tabelas de fabricantes de parafuso. Tenha simplesmente o seguinte, o fabricante ele não sabe qual que é a sua aplicação, ele não sabe para que você vai utilizar esse elemento de fixação. Então, o profissional ele tem que saber calcular o torque, é muito importante, tá? Basicamente, para calcular o parafuso, o torque no parafuso o torque é igual a uma constante, né? A gente vai estudar essa constante, multiplicado pela força de tração que nós necessitamos para o nosso projeto, multiplicado pelo diâmetro do parafuso. Se você for um profissional que se contenta em simplesmente utilizar fórmulas prontas, você pode parar o vídeo por aqui. Mas se você é fã do Clube do Projetista, significa que você é um profissional que quer algo a mais, que você quer um diferencial na sua carreira. E é muito importante saber da onde surgiu isso daqui. Sabendo da onde surgiu essa formulação, você consegue facilmente até aplicar para outras aplicações diferentes. Tá ok? Lembrando também, pessoal, que lá no site do Clube do Projetista você vai encontrar muito mais material de apoio, vídeos tutoriais e vários materiais que auxiliam os profissionais das mais variadas áreas. Não só material para projetistas mecânicos, mas várias áreas diferentes. Tá ok? Então, o exemplo de hoje, apenas reforçando, ele foi tirado do Elementos de Máquinas de Shigley, tá? É um livro muito popular, é um livro muito completo para quem trabalha com projetos mecânicos. E se você quiser conhecer outros livros que eu indico, livros de cabeceira muito importantes para a sua carreira profissional, entre no nosso site, você vai encontrar 12 literaturas de cabeceira obrigatórias para todo projetista mecânico. Está lá no nosso blog, no blog do Clube do Projetista, só acessar www.clubedoprojetista.com.br e procurar esse artigo que vai ter outras 12 literaturas que eu recomendo que você tenha, que você realmente adquira, que é muito legal e te auxilia em vários projetos. Quando a gente está falando em elemento de fixação, né? O parafuso é o primeiro que vem à nossa mente. O parafuso, como que ele funciona? Normalmente ele tem aqui uma cabeça, que pode ser uma cabeça sextavada, Allen, fenda. Esse tipo de fixação, o tipo de cabeça não interfere em qual torque nós vamos estar colocando. Então nós não vamos nos atentar a essa parte superior do parafuso, apenas na rosca do parafuso. Para entender a rosca do parafuso, primeira coisa, vamos imaginar o seguinte: se a gente ampliar aqui a nossa rosca, nós teríamos esses dois filetes. Tá? Então vamos nos atentar apenas a dois filetes. Nesses dois filetes nós temos o passo, que o passo nada mais é do que a distância entre uma crista e outra, não é? E nós temos também aqui o diâmetro da nossa rosca. Tá ok? Então, sempre quando eu falar diâmetro do parafuso, é o diâmetro externo da rosca do parafuso. Tá? E imagine o seguinte, se nós pegarmos somente essa crista aqui, e desenrolar ela, né? Nós estaríamos formando uma linha contínua, onde a distância desse ponto até esse ponto equivale à circunferência do parafuso. E nós sabemos que circunferência é igual a 2π vezes o raio. Bom, só que nós temos o passo também.
Esse passo, ele acaba formando um ângulo, não é? Que é essa distância daqui até aqui. Então aqui nós temos o passo P, que é a distância de uma crista até a outra crista. Então quando a gente diz que um parafuso ele tem um passo de 1,5 mm, passo de 2 mm, nós queremos dizer que a distância dessa crista até essa crista é de 1,5 mm ou de 2,5 mm, ou seja, qual for o passo do parafuso. Então perceba o seguinte, que quando nós fazemos isso, nós desenrolamos, né, esse parafuso, nós acabamos formando um plano inclinado, não é? E como todo plano inclinado, aqui nós temos o passo, e aqui nós temos uma distância x. Aqui nós já discutimos que a distância da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, facilmente nós conseguimos encontrar qual que é o ângulo desse plano inclinado equivalente a uma volta completa. Fazendo isso, o restante é só replicar para os próximos filetes de rosca aqui do nosso parafuso. Tendo o nosso plano inclinado já deduzido, nós temos algumas forças que agem nesse plano inclinado, sendo elas a nossa força de aperto, não é? Que é a força que vem do nosso projeto, ou seja, quanto de força nós esperamos que o nosso parafuso vai agir para manter as duas uniões fixas. Temos também a força de atrito, que é a força de atrito entre um filete do parafuso e da porca, vai gerar essa força de atrito. A força de atrito, ela pode ser encontrada utilizando a força normal, que nós simbolizamos por Fn. A distância de toda a circunferência do filete, nós já discutimos que é 2π vezes o raio. Com todos esses valores, nós podemos encontrar o ângulo de inclinação da rosca, alfa, onde R é o nosso raio do parafuso. E mais adiante nós veremos o que é o fator de aperto da rosca, que denominamos pela letra K, e o coeficiente de atrito que interage entre o filete da rosca do parafuso e o filete da rosca da nossa porca ou da união roscada. Tudo isso para que a gente possa encontrar o nosso T, que equivale ao torque do parafuso. Existe mais uma componente de força aqui que está expressa por T sobre R. Por que T sobre R? Nós aprendemos que o torque é igual à força aplicada vezes a distância com que ela foi aplicada. Fazendo uma dedução, isolando F, nós chegamos que a força é igual ao torque dividido pela distância, que no nosso caso é representado pelo raio do parafuso. Então, se nós tivermos um parafuso, onde nós temos aqui um centro e aplicamos um torque T, nós iremos gerar uma força sobre essa distância R, que é o raio do parafuso. Continuando, tendo já o nosso plano inclinado deduzido, nós podemos iniciar a calcular o equilíbrio das forças. Para equilibrar esse modelo, nós temos que a força F, que equivale a T sobre R, vezes o cosseno de alfa, que é essa distância do cateto adjacente, é igual à força normal,
a força normal ao plano inclinado, vezes o nosso coeficiente de atrito, mais a nossa força aplicada para manter o que nós queremos resultar no parafuso, multiplicado pelo seno do ângulo alfa, que seria esse cateto. O nosso Fn, a nossa força normal, nós aprendemos em física que a força normal é a nossa força-peso, né? Por isso o Fp, mas para o nosso caso nós não estamos falando de peso, e sim a força de tração no parafuso, multiplicada pelo cosseno de alfa, do ângulo alfa, mais o torque sobre R, que é essa nossa força, que multiplica o seno de alfa. Tendo desenvolvido o nosso Fn, nós podemos o quê? Substituir esses valores em Fn, mas aqui vale a pena uma dedução, na verdade uma explicação. Se nós utilizarmos T sobre R vezes seno de alfa, nós vamos identificar que esse valor é muito, muito pequeno, né? Principalmente para parafusos com rosca fina ou até rosca normal. Então, isso, a maioria dos projetos abrangem situações como essa, onde o passo do parafuso é muito pequeno e o diâmetro do parafuso é muito pequeno. Então, esse valor ele é insignificante. Então, para simplificar o nosso cálculo, nós vamos estar desconsiderando esse lado da função. Então, nós vamos considerar que vale zero. Dessa forma, nós temos que a força normal é igual à força aplicada vezes o cosseno de alfa. Porém, se você estiver utilizando parafusos de grande diâmetro, como um M50 ou de 50 mm para cima, e principalmente com passos grandes, se você estiver calculando roscas de transmissão de potência, onde o passo é muito grande, você não pode fazer essa simplificação. Você deve utilizar a formulação completa. Mas para o nosso caso, para parafusos convencionais, essa formulação não é necessária. Como eu disse, esse lado é muito pequeno. Então, fazendo a substituição de Fn na equação 1, nós teremos que T sobre R vezes cosseno de alfa é igual a Fp vezes cosseno de alfa, que multiplica o coeficiente de atrito, mais força aplicada vezes o seno de alfa. Resolvendo isso daqui, nós iremos isolar T e passar o R para esse lado da função. E nós notamos também que nós temos aqui cosseno de alfa e seno de alfa. Nós sabemos que nós podemos simplificar isso simplesmente utilizando tangente de alfa. Então, nós deixamos Fp em evidência, passamos o raio para o outro lado da função, multiplicando o coeficiente de atrito mais tangente de alfa. Perceba o seguinte, que o nosso coeficiente de atrito é uma constante, ou seja, independente da força que nós utilizarmos, independente do diâmetro do parafuso, o coeficiente de atrito é uma constante, então nós não precisamos nos preocupar com isso. E também a nossa tangente de alfa também é uma constante, né? Não é um valor que vá se alterar. Então, o que nós fazemos? Nós utilizamos essa formulação, ou melhor dizendo, esses dois valores nomeados como K. Esse valor K, ele é estudado de forma experimental, não há como deduzi-lo de forma matemática. Então, vários estudiosos já chegaram a algumas conclusões e algumas recomendações. É óbvio que se você estiver utilizando um projeto com alto grau de periculosidade, onde você precisa ter uma precisão maior, você vai precisar levantar o seu próprio K, né? Utilizando esses valores, sabendo exatamente
qual que é o coeficiente de atrito do seu projeto e quanto que vai resultar a sua tangente de alfa. Porém, por recomendações, nós temos que o nosso K para uniões lubrificadas, ele valendo 0,15. Para aplicações com arruelas, ele valendo 0,20. E aplicações a seco, ou seja, sem nenhum tipo de lubrificante e sem nenhum tipo de elemento de fixação adicional, esse valor equivale a 0,25. Então, são 3 recomendações que a literatura nos traz que nós podemos utilizar em projetos sem nenhum prejuízo para o cálculo. Dessa forma, nós retornamos a nossa questão inicial, onde o nosso torque é igual ao nosso K vezes a força aplicada multiplicada pelo diâmetro do parafuso. Tem uma passagem aqui que eu acabei não explicando para vocês, que é o seguinte: aqui nós estávamos com R. Os estudiosos, o que eles fizeram? Em vez de utilizar R, eles utilizaram D e colocaram uma equivalência dentro desse fator K, para que fique mais fácil, você não tem que ficar dividindo o diâmetro do parafuso por 2. Então, em vez de R, nós utilizamos o próprio diâmetro do parafuso. E é desse jeito que nós conseguimos chegar a uma formulação precisa para utilizar nos nossos projetos. Lembrando, pessoal, que se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Clube do Projetista, e nós também temos a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/Clube do Projetista. No nosso site, clubedoprojetista.com.br, você vai encontrar muitos outros materiais e várias tabelas que te auxiliam na execução de projetos práticos. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário, entre em contato conosco. Vai ser um prazer tirar todas as dúvidas de vocês. Até a próxima. Um abraço.